oportunidade o convite que eu tive, né, de poder compartilhar com vocês algumas ideias interessantes. Eu gosto muito de Star Wars, eu acho que não deve ter ninguém. Quem é que não gosta de Star Wars aqui, hein? É o que eu esperava mesmo, né? Então, tem algumas ideias bacanas para a gente trocar sobre... Vou falar um pouco sobre o making-off do filme, né? Um pouco da história. E também revelar uma coisa interessante. Eu tive a oportunidade de, 1978, né? De assistir Guerra nas Estrelas, na inauguração do cinema no Brasil, né? Acho que poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Isso revela a minha idade também um pouco, né? Então, e foi um filme que marcou demais para mim. E eu conversando com o Gibran, a gente já estou pensando em algumas ideias, algumas coisas, né? Eu ia pagar alguns migos aqui com efeitos especiais, mas o som não rolou, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, tá? Então, como o maior filme de todos os tempos, é a minha opinião, tá? Totalmente egoísta. Como o maior filme de todos os tempos, nos inspira a fazer projetos bacanas, projetos legais, projetos vencedores. Então, vamos falar de uma coisa muito poderosa, né? Tem uma coisa muito forte por detrás desse filme, não só nas mensagens que ele passa, mas também na forma como ele foi produzido e como é que a gente pode tirar algumas lições dele, né? Então, vamos começar a historinha. É isso aí, ó. Muito tempo atrás, né, numa galáxia muito distante, um cara muito maluco chamado George Walton Lucas Jr., diretor, escritor, empreendedor, ficcionista, um cara que estava muito à frente do seu tempo. Embora ele não fosse brasileiro, ele foi um cara que não desistiu nunca dos projetos dele, né? Porque Star Wars foi um projeto muito bacana, um projeto que teve também uma história, desafios incríveis do filme, né? Ele tinha tudo para ter dado errado, né? Mas ele deu muito certo. E eu acho que a gente pode aprender um pouco disso. Star Wars, a mais bem-sucedida série de filmes de todos os tempos. Os fatos falam por si, né? Foram produzidos um conjunto de filmes fantásticos, né? Naturalmente, a própria forma como ele foi produzido, onde os 3 primeiros representavam a última parte da história, e isso não foi uma coisa por acidente, ela foi pensada por George Lucas na época, né? Ele achava que era mais interessante, que era mais poderoso, ele contar a história de um ponto para frente e deixar um espaço, deixar uma coisa para as pessoas pensarem, o que estava rolando antes de tudo aquilo, como é que era a vida dos Jedi antes, por que chegou naquele ponto. Então, ele pensou, desde o início, ele já tinha toda a história na cabeça dele, e ele pensou em produzir o filme desta forma, né? E por que a gente pode dizer que ele realmente, Star Wars, é um dos filmes mais bem-sucedidos da história? Bom, isso aqui é uma cena raríssima, né? Isso aqui é a inauguração do filme, a abertura do filme, foi a Van Premiere Stars em Los Angeles, no dia 25 de maio de 1977. Né? Guerra nas Estrelas, o primeiro filme, Uma Nova Esperança. Aliás, tem uma coisa curiosa, né? Alguém sabe aqui o que é comemorado no dia 25 de maio? Hã? Quem sabe aí? O que mais, além do dia da toalha? Pô, tô decepcionado, galera. É o dia do orgulho nerd. Legal. Então, olha só a ideia. 25 de maio, né? Foi um dia também que marcou a história da indústria do cinema. Olha alguns números interessantes. 3,4 bilhões de dólares arrecadados até hoje em todas as bilheterias e cinemas do mundo. Né? Muito pouco. Na verdade, na indústria do cinema, nada se compara a este evento, a esta capacidade de produzir uma bilheteria tão poderosa. Absolutamente nada se compara ainda a Star Wars, considerando todas as fontes de renda do filme, não é isso? Uma coisa interessante, né? Tem uma história muito legal do primeiro filme, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, mas é que o resultado do primeiro filme, o sucesso foi o que garantiu a sequência do cinema, porque uma coisa interessante, George Lucas não tinha dinheiro para produzir os seus filmes. Ele estava praticamente endividado, né, quando ele terminou as filmagens do primeiro filme, que deu muita coisa errada. Mas o sucesso de bilheteria permitiu que ele pensasse logo em seguida nos próximos temas, que foi o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi. E tem uma coisa muito poderosa sobre Star Wars, né? Ele revolucionou o cinema e a forma de pensar filmes, né? O próprio conceito de blockbuster ele foi introduzido por causa de Star Wars. Era um conceito, até então você não tinha tido um fenômeno
de bilheteria dessa magnitude. Toda a indústria de cinema foi repensada a partir disso, da forma como os filmes deveriam ser produzidos, de como deveria ser o marketing do filme, como é que deveria ser produzido, o trabalho de antecipação das semanas, que foi a grande sacada de George Lucas, né? O filme, havia uma extrema insegurança no lançamento do filme. Então, algumas semanas antes, ele teve uma ideia de marketing poderosa e o resultado foi realmente incrível e trouxe um redesenho para a história do cinema, né? Mais de 100 milhões de vídeos já vendidos em todo o mundo, né? Talvez seja uma das... Também o conceito da trilogia, o conceito da procura absurda, insana dos aficionados pelos vídeos, né? Produziu também uma renda que possibilitou, inclusive, né, a venda dos milhões de vídeos, possibilitou que o George Lucas pudesse, então, ir para um próximo passo, que foi, ele construiu umas 3 ou 4 empresas, algumas empresas focadas na parte de a THX, por exemplo, em efeitos especiais, e outras empresas, né? Uma coisa curiosa, que às vezes muitas pessoas não sabem, é que a Pixar, que depois foi adquirida por Steve Jobs, ela nasceu de uma spin-off de dentro da Lucasfilms, que foi uma indústria criada aí pelo George Lucas. Outra coisa curiosa, né? Os bilhões e bilhões de dólares daquele número lá, que veio de produtos. Eu sei que vocês vão gostar dos meus bonequinhos, né? Toscos, mas esses foram os primeiros bonecos licenciados de Star Wars. É claro que a coisa evoluiu muito disso, mas ele teve uma ideia logo nas primeiras semanas do filme, ele já tinha ideia dos toys do filme. Foi uma coisa que ninguém tinha pensado ainda. Ele pensou numa indústria toda conectada, que permitiu, então, que ele produzisse essa coisa incrível e fantástica, né? No caso dos bonecos, a coisa evoluiu para um nível extremamente fantástico, em termos de tecnologia, em termos de acabamento, em termos de desenho, né? Todas as histórias, de toda a saga, de toda a ópera, há bonecos produzidos, registrados e catalogados. Até trouxe aqui uma outra versão dele também, que mostra aí o nível de sofisticação que foi conseguido pela Lucasfilms, né? Bom, então, quais são algumas ideias, algumas lições que eu queria compartilhar com vocês? Eu acho que a gente pode levar para os projetos. Possivelmente aqui quase todo mundo participa em projetos, né? E a gente participa de projetos de todo jeito. Tem projeto que é bom, tem projeto que é ruim, tem projeto que a gente acha que vai afundar, tem projeto que a gente renasce a esperança dele, enfim. Como é que a gente pode aprender da história de Star Wars? Uma lição muito bacana que eu gosto de pensar sempre é isso, né? Qual é o projeto bom? Como é que a gente define um projeto quando ele é bom? Eu vou dar uma definição um pouco provocativa aqui para nós. Na minha opinião, eu acho que o projeto bom é aquele que você está agora, né? Às vezes a gente vê realmente muitas pessoas em projetos, às vezes não gostando do seu projeto, infelizes, porque o projeto tem esse problema, tem aquele problema. Poxa, será que a gente não pode levar até as dificuldades dos projetos que nós enfrentamos e trazer isso como um desafio para a nossa própria evolução, para a nossa própria superação, encontrar formas poderosas de superar os problemas, de trabalhar de uma forma distinta? George Lucas, ele fez isso. Quando ele começou a carreira dele, não tem nada de romântico no início da carreira dele. Ele enfrentou muitos problemas. Os primeiros projetos dele foram um fracasso total, mas ele aprendeu disso, e ele foi para o próximo nível, e depois ele fez uma coisa grandiosa, que transformou o mundo, transformou a indústria cinematográfica. Por exemplo, olha que coisa interessante, né? Não sei se alguém aqui já teve oportunidade ou já ouviu falar desse filme, THX 1138. Este foi o primeiro filme de George Lucas. Ele tinha um companheirinho qualquer lá, um carinha que não sabia fazer muito filme ainda e tal, né? Um tal de Francis Coppola, né? Que depois ele conseguiu fazer lá um cara chamado Poderoso Chefão, né? Só isso. Esse foi o coleguinha dele que andou fazendo uns experimentos com ele, né? Foi baseado num experimento da universidade. Eles estudavam numa escola de cinema, e eles começaram a pensar em coisas de ficção científica. Uma coisa muito louca a história desse filme, né? Quem quiser depois ter a curiosidade, é só acessar esse site, é um site muito louco, até a forma de navegação dele é muito interessante. E de que esse filme fala, né? Esse filme fala de uma coisa muito interessante. Ele fala de mundos distópicos, né? Então, só para entender bem esse termo, a gente pode comparar um mundo distópico com um mundo utópico, né? Alice no País das Maravilhas é um mundo utópico, né? Mundos distópicos, normalmente ligados a um desenho de ficção científica, numa sociedade distópica, pessoas controladas por algum tipo de totalitarismo. Neste caso do THX,
havia um mundo distópico onde havia androides. Olha que coisa legal, o filme de 1967. Havia androides, e esses androides tentavam controlar as pessoas através de algumas drogas para suprimir as emoções dela, inclusive o desejo sexual. E aí, um desses caras, as pessoas tinham código, né? Um desses caras, o THX 1138, ele parou de tomar a droga e ele tinha que passar a simular que não tinha as emoções, né? Tem várias cópias de filmes assim, parecidos com esse. Tem Gattaca, tem Milênio. São todos temas que beberam nessa fonte, tá? Depois desse filme de George Lucas, vários filmes explorando sociedades distópicas começaram a aparecer. Gattaca, Equilíbrio, Resident Evil, Matrix, Minority Report, e o próprio Star Wars, em alguns momentos dele, ele tem elementos distópicos, né? Por exemplo, quando você está falando do domínio do império ou das falcatruas da Federação do Comércio, e ele está falando ali de um mundo distópico, né? Então, algumas cenas do filme, e aí, preste atenção, será que vocês conseguem já perceber alguns elementos, alguns códigos, o código genético que estava por detrás desse filme? Galera, algumas ideias centrais de Star Wars já estavam desenhadas ali. O filme é fantástico, o filme é muito poderoso, mas sabe o que aconteceu? O filme foi um desastre de bilheteria. A crítica arrasou com o filme, ninguém entendeu o filme deu um retorno negativo, e o resultado foi que ele tomou um prejuízo gigantesco, e a própria credibilidade dele no primeiro momento foi colocada em xeque, né? Que esse cara maluco fazendo filmes esquisitos que ninguém está entendendo nada, né? O que ele teve que fazer? Ele teve que voltar um passo atrás, ele teve que engavetar a ideia dele e tinha que esperar um pouco mais. O filme estava um pouco à frente do seu tempo, ele precisava de mais elementos, ele precisava de mais tecnologia, e ele, a priori, engavetou aquela ideia inicial dele para pensar um pouco depois, né? Fracasso de projeto, né? E aí, o que a gente faz quando a gente tem um fracasso de projeto? A gente tem que voltar para a mesa de trabalho, tem que juntar o time, tem que juntar a equipe, tem que conversar, entender o que aconteceu, como é que a gente pode mudar, como é que a gente pode sanar a causa raiz daqueles problemas e encontrar uma forma de superar aquilo, e uma forma de mostrar que, embora às vezes um projeto fracasse, não significa que a ideia dele não era poderosa, não significa que ele não tenha que ser feito novamente em algum momento do tempo. A gente sabe das raízes de problemas de projeto, a gente sabe dos problemas de gestão, a gente sabe do conflito de interesses econômicos, mas, galera, tudo isso tem que ser colocado na pauta, tem que ser discutido junto. Não podemos criar dicotomias, né? Eu não discuto esse ou aquele elemento. Todos os elementos, embora ele tenha um filme muito bacana, de uma coisa que ele gostava, mas todos os outros elementos ele não pensou muito bem. Ele até fala no Império dos Sonhos, no documentário, ele fala, olha, eu acabei não pensando em tudo. Eu não pensei nos patrocinadores, eu não pensei na abordagem econômica dele, ele voltou para trás, teve que redesenhar e teve que pensar uma forma nova de fazer. É curioso até que depois de algum tempo, quando ele for fazer Star Wars, ele tem uma paixão interessante por este filme especialmente, né? Ele até fez um remake dele, e esse remake está no site que eu coloquei logo no início, eu vou disponibilizar para vocês essa palestra depois. Mas ele faz algumas brincadeiras com o filme, com o THX, em vários pontos do Star Wars, né? Quem quiser assistir pela enésima vez aí, aqui a imagem ficou um pouco escura, né? Mas aqui, por exemplo, essa aqui, nessa batalha aí, para quem estava querendo que eu apresentasse o Jar Jar Binks, está aí, né? Então, nessa batalha, os droids de batalha, muitos deles têm o registro 1138 na costa, tem várias naves que têm o registro 1138, tem várias portas de Star Wars que têm o registro 1138. É uma referência que ele fez a THX 1138. Bom, e o que George Lucas fez depois disso, galera? Ficou se lamentando lá, pegou aquele filme dele, foi pensando que eu sou um fracasso, como é que eu vou fazer agora? Eu sou um diretor de ficção científica, como é que eu vou viver? Eu vou morrer de fome? Olha que coisa louca o nosso amigo George Lucas fez. Ele pensou numa outra coisa, ele deu uma parada pensada e fez um filme muito bacana, né? Um filme que todos vocês iam amar assistir, né? American Graffiti, Loucuras de Verão, né? É o filme que conta a história de uma galera muito doida que começou a se divertir de uma forma descontrolada antes de ir para a faculdade. Legal, né? Você consegue imaginar que este seria um filme de George Walton Lucas Jr.? De jeito nenhum, né? Só que o seguinte, qual que era a ideia desse filme? Na entrevista dele, ele fala o seguinte, eu fiz esse filme porque eu precisei voltar atrás, eu precisei pensar numa coisa mais simples, eu precisei pensar numa coisa mais comercial para testar a minha capacidade de direção, para testar a minha capacidade de articulação, de produzir coisas que sejam econômica,
de forma viável, economicamente falando, e ele conseguiu isso, galera. Ele conseguiu testar, ele fez o filme 29 dias. Ele rodou o filme 29 dias. Ele teve cinco indicações no Oscar, ganhou o Globo de Ouro e teve uma bilheteria de somente 140 milhões de dólares americanos. Fantástico, né? E este filme, embora ele pareça estar completamente desconecto de tudo que ele queria fazer, e o sonho, é claro que, se você perguntar para ele, não era um tema que ele gostava, a paixão dele era ficção científica, mas ele tentou fazer isso, ele voltou um pouco para a escola e pensou uma forma de fazer um novo filme que pudesse, então, levá-lo para o próximo passo. Ele precisava de grana, ele precisava de testar um pouco mais sua capacidade de articular, de dirigir, de escrever, de fazer uma série de coisas, né? Algumas coisas interessantes, por exemplo, um cara que participou nesse filme, Harrison Ford, então ele começou a perceber coisas também e começou a coletar informações que levariam a ele para o próximo passo, né? Com a grana desse filme e com a credibilidade que ele conseguiu da indústria, especialmente da Fox, que viu, pô, esse cara, na verdade, ele fez uma coisa maluca lá atrás, mas eu acho que ele tem um potencial. Ele comunicou uma mensagem com o American Graffiti que deu para ele uma base de ação para o próximo nível. Então, o resultado é que ele conseguiu um financiamento de 8 milhões de dólares para começar as filmagens de Star Wars. Então, essa que foi a grande sacada, né? E uma coisa interessante, né? Ninguém acreditava ainda na ideia, porque todo mundo tinha conectado a ideia lá de THX 1138. Ele falou, pô, lá vem esse cara de novo com essa maluquice, né? Mas, pô, ele fez uma coisa bacana, vamos dar essa chance para ele. Então, foi cedido todos os direitos para ele, de fazer o merchandising, de produzir as cenas da forma que ele queria, porque a Fox não acreditava no filme. Legal, né? Deu a ele a faca e o queijo na mão, e hoje, o cara da Fox, inclusive, ele fala, né? Poxa, se eu tivesse ao menos a ideia do que teria acontecido, eu jamais teria dado para ele os direitos que nós cedemos. O resultado foi que ele conseguiu, então, a partir daí, desenhar uma coisa extremamente nova na indústria do cinema. Uma coisa interessantíssima que ele fez, né, é que ele escolheu pessoas completamente desconhecidas para a época, não tinha ninguém ali que era importante. Talvez você tinha, no máximo, a Carrie Fisher, porque os pais dela eram da indústria de cinema, tinha uma certa... eram pessoas um pouco famosas, influentes em Hollywood e tal, mas mesmo assim ela não era conhecida, né? Mas, por exemplo, Kenny Baker, ele era um animador de circo, ele era um anão animador de circo, e ele utilizou ele para ficar dentro do R2-D2. Essa que foi a grande sacada. Para quem não sabia, né, na primeira versão tinha um carinha dentro do R2-D2 que é Kenny Baker. Harrison Ford, que, sei lá, era um cara que foi convidado para ficar no elenco, para comprar o elenco lá, e de repente ele viu algumas coisas legais no cara, né? Você tem os caras, David Prowse, por exemplo, ele foi escolhido por causa da altura dele, só por isso. É o cara de 2,10 metros, e foi o cara que depois colocou a roupagem de Darth Vader, né? E aí criou também uma coisa fantástica aí na parte de mito do cinema. E outros caras, Mark Hamill, por exemplo, que fez Luke Skywalker, Anthony Daniels, que foi o cara que fez 3PO, né? Uma coisa interessante, por exemplo, é Peter Mayhew, né, que foi o cara que fez Chewbacca, né, que esse cara esquisitão aqui. Parece que ele nem precisava muita coisa já para ele virar o Chewbacca, não, né? O cara escolheu muito bem. Mas beleza, né? Ou seja, e aí, na entrevista dele, George Lucas falou, por que você escolheu pessoas que não eram conhecidas? E ele falou, olha, isso não foi por acidente, não. Eu não queria estrelas no meu filme, eu não queria um filme centrado em uma ou duas pessoas, eu queria um filme centrado num time, numa equipe, eu queria construir uma coisa grandiosa com o grupo inteiro. A ideia era poderosa. Então, ele redesenhou para que não precisasse de ter o estrela A ou estrela B ali, onde o filme seria todo centrado nele. O cara já tinha ideias de colaboração, o cara tinha ideias de como é que um time deve trabalhar junto, e não você ter aquelas pessoas de projeto que como a gente costuma brincar, os arquitetos de Matrix, que tentam dominar o projeto, ou tentam estabelecer as suas ideias como as ideias que têm que ser obedecidas no projeto, ou aquele gerente dominador. Não, ele queria um time que eram pares, que podiam discutir o filme, que podiam discutir as cenas, que podiam pensar juntos. Ele fazia reuniões, olha que coisa curiosa, hein? Ele fazia reuniões diárias com o time dele, o time técnico, o time de atores. Será que ele já conhecia alguma coisa, né, da abordagem ágil? Ele fazia, porque todo dia ele fazia pequenos ajustes, porque ele tinha problema demais no filme, conforme eu vou mostrar um pouco aqui para vocês, né? Daí, então, essa primeira lição é um pouco assim, né, cara? Qual é o projeto bom? Será que era American Graffiti? Será que o projeto bom era THX?
Todos os projetos formaram ele de alguma forma. Tudo que a gente passa, todos os projetos que você está, tenta tirar o melhor dele. O que eu posso aprender nesse projeto? Será que não é da parte técnica? Será que eu vou ter que aprender na forma como eu leio o ambiente, como eu interajo com as pessoas, como eu articulo, como eu influencio? O que você pode aprender dos seus projetos? Então, essa é a primeira lição que eu queria ter deixado para vocês. E a segunda lição é esta, né? Entre o estímulo e a resposta está a liberdade de escolha. Quando, às vezes, enfrentamos problemas de projeto, como é que a gente reage a esses problemas, né? A gente tem várias formas de reagir. A gente pode reagir mal, pode reagir bem. A nossa reação é uma escolha que a gente faz. Sempre será. Tudo que a gente faz no projeto sempre será uma escolha. E sempre nós seremos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Cada um dos aqui presentes, né? Se você toma um posicionamento diante da sua equipe, do seu projeto, você é responsável por isso. Você deve assumir a responsabilidade pelo seu posicionamento, né? E da forma como você reage às coisas. Em relação a um pouco da história de Star Wars, aconteceram umas coisas muito incríveis no filme, né? Que marcaram a história dele. Primeiro, que ninguém acreditava no roteiro, como eu já falei. Segundo, né? Deserto da Tunísia. Segundo dia de filmagem, ocorreu uma tempestade que destruiu o Tatooine, o planeta Tatooine que tinha sido montado para uma visão e praticamente destruiu todo o set do estúdio lá. Essa tinha sido a pior tempestade dos últimos 50 anos no Saara. A ILM, que era a empresa que ele tinha criado, né, para fazer a gestão do filme, estava completamente atrasada, tudo estava atrasado na agenda, eles tiveram problemas de toda a ordem, os robôs R2-D2 parou de funcionar, vários robôs deram defeitos, a equipe técnica inglesa começou a boicotar o projeto, alguns saíram no projeto, ele teve que buscar pessoas de outras regiões, né? Em algum momento ele teve um estresse, ele parou no hospital, foi parar no hospital. O filme foi praticamente engavetado durante alguns dias, porque, cara, isso não vai dar certo. Não tinha tecnologia, não tinha condições de fazer aquele filme, né? Mas ele não desistiu e ele começou a trabalhar em cima desses problemas, né? E começou a ver algumas coisas interessantes. Mas até alguns problemas a mais também, né? Olha que coisa louca, né? Todos os dias, às 17h30, o sindicato inglês interrompia as filmagens por causa de problemas de horário de trabalho. Todos os dias, às 17h30, ele interrompia as filmagens, né? A galera ainda era muito imatura, ele não tinha gente profissional, então os caras brincavam o tempo inteiro durante o filme, começaram a brigar com a equipe técnica, ou seja, tinha tudo para dar errado, né? Parece um pouco, às vezes, com os projetos que a gente enfrenta, né? E os técnicos, alguns falam, cara, que filme é esse com tanta imbecilidade, né? Ninguém ainda conseguia enxergar o que ele tinha enxergado, né? Ou seja, George Lucas ele tinha tudo para desistir daquele filme e entregar, jogar a toalha, vamos dizer assim, né? E a própria Fox só tinha um executivo da Fox, apenas um executivo que ainda acreditava no filme, e foi com esse cara que ele acabou trabalhando para mudar a história do filme, né? Então, o que esse cara fez, né? Ele simplesmente aceitou e respondeu às mudanças. Foi isso que ele fez. Ele pegou problema, o que eu vou fazer com esse problema? O que eu vou fazer com o segundo problema? E começou a agir de uma forma simples, problema a problema. Por exemplo, uma coisa que ele fez, todos os dias, ele passou a fazer uma reunião com o sindicato. Todos os dias ele sentava e conversava com os caras. Como é que a gente pode se entender melhor? Como é que eu posso compensar essas questões aqui do horário, fazendo flexibilidade de horário? Vamos buscar uma lei. Ele tentou explicar para eles, porque algumas filmagens tinham que ser feitas à noite, era importante, então ele tentou mostrar para ele que ele queria garantir que parte da equipe ia ficar dormindo no hotel para não violar as leis. Ele não queria violar as leis, mas ele tentou negociar com o sindicato e, finalmente, ele conseguiu uma flexibilidade com o sindicato e ele passou a fazer algumas mudanças no filme. Outra coisa que ele fazia também, todos os dias ele falava com Alan Ladd Jr., que era o único executivo da Fox que ainda dava algum crédito para ele. Todos os dias ele conversava com o cara, olha, deixa eu te falar um pouco mais sobre o filme, deixa eu falar do potencial que ele tem para o futuro. E até o próprio George Lucas, no primeiro momento, ele até vendeu mal, porque ele se falava que o filme dele ia ser muito bom para o futuro. E o cara falava, mas eu quero um filme para agora. Então ele começou a entender que ele tinha que mostrar que o filme poderia ter um resultado imediato para ele conseguir ter o resto da grana para conseguir fazer o filme. Então, o próprio Alan Ladd, ele conta que da insistência do George Lucas de tentar explicar para ele o significado, a ideia poderosa que tinha por trás do filme, fez com que ele começasse a conversar com os outros executivos, sabe, cara, vamos dar uma chance para esse cara, vamos dar uma oportunidade para ele, às vezes ele está fazendo uma coisa muito diferente, e a gente pode estar perdendo essa oportunidade.
E foi exatamente o que aconteceu. Daí, um belo dia, o Alan liga para ele. O Alan já sabia que George Lucas tinha contratado John Williams para construir o tema, né, de Star Wars. Ele liga para ele e fala assim, o que já tem pronto do tema? Cara, tem algumas partes prontas. Quais são as cenas que já estão filmadas? As cenas tais. Vamos juntar todos os executivos numa sala, vamos pegar algumas cenas, vamos botar música de fundo e nós vamos tocar o coração desses caras. Essa foi a ideia de Alan Jr. E foi exatamente o que ele fez, né? Contratou John Williams, contratou a Orquestra Sinfônica de Londres, ele não tinha dinheiro mais, ele apostou todas as suas fichas, contratou e chamou os caras da Fox para ouvir o tema com algumas cenas, né? O Alan conta que alguns executivos começaram a chorar. E alguns começaram a comentar, cara, tem uma coisa grandiosa nesse filme, eu não sei o que é, mas pode tocar o filme. A partir daí, ele conseguiu total apoio da Fox na representação daquele executivo que eu coloquei falar que é o Alan Ladd. O resultado foi que, junto com isso, ele também fez uma poderosa campanha de marketing nas semanas que antecederam o lançamento do filme, com a distribuição de pequenos toys, de posters. Olha que coisa incrível, ele começou a visitar comunidades de revistas em quadrinho que tinham na região, e ele começou a conversar com esses caras para mostrar quais eram as ideias, de onde ele tinha partido com aquelas ideias. E ele percebeu que o filme dele, ele seria centrado em comunidades ficcionadas, comunidades que gostariam daquele tema, que gostariam daquelas histórias distópicas, e ele começou a fazer um trabalho ali bem direcionado. O resultado foi aquilo que eu mostrei para vocês. Foi a maior bilheteria de inauguração de todos os tempos em 25 de maio de 1977. Por fim, uma outra lição bacana. Reinvente-se. Às vezes precisamos pensar novas formas de fazer as coisas. Já vi alguns filmes parecidos com Star Wars. Algumas coisas parecidas com Star Wars. Você tinha, por exemplo, Bucky Rogers, né, que era um herói que já existia, e você tinha o papel de Flash Gordon. Então, você tinha algumas coisas, Metrópolis, mas ele pensou numa forma poderosa de fazer isso. O que ele fez, George Lucas? Ele estudou profundamente vários elementos antropológicos, vários elementos sociológicos. As bases de pesquisa de Star Wars é deste cara aqui, Joseph Campbell. Esse cara escreveu, ele fez um estudo profundo sobre os mitos, né, sobre os heróis. Então, ele escreveu um livro muito bacana chamado O Poder do Mito, a jornada de um herói e o herói de mil faces. Ele fez esse estudo mostrando quais eram os arquétipos que eram construídos nas ideias dos heróis, né? Os dilemas entre o bem e o mal, os dilemas dele de fazer a coisa certa, fazer a coisa errada, entre escolher um amor da vida dele e fazer o bem, entre seguir um código. E ele começou a estudar todas essas ideias poderosas e construir alguns arquétipos, relações, tensões, pais e filho, donzelas em perigo, histórias de amor, e pegou tudo isso e começou, então, a produzir este filme poderosíssimo. Algumas coisas interessantes, né? Poxa, será que ele inventou tudo? Não, ele pegou algumas ideias e aprimorou, é isso que a gente tem que fazer também, né? Isso aqui é a entrada do filme Flash Gordon. Olha que bacana, né? O cara já tinha pensado, ele pegou essa ideia básica e começou a pensar numa coisa diferente. E quando ele foi desenhando os heróis do Guerra nas Estrelas, ele também começou a pensar em alguns arquétipos poderosos do cinema, que ele sabia que poderia influenciar as pessoas. Então, por exemplo, o Han Solo foi inspirado em John Wayne, pelo tipo que ele era, que não estava sujeito a ordens, pela sua forma de arrojar, por ser um cara meio tosco, né? As lutas de espadachim, ele levou para o próximo nível, ele colocou poder, ele colocou luz, ele colocou efeito, mas não tinha nada de novo naquilo, gente. Aquilo era luta de espadachim, coisa super antiga, coisa de filme de pirata, mas ele pegou a ideia e reinventou, colocou ela numa nova perspectiva, né? Histórias poderosas, como, por exemplo, aquela cena onde Luke Skywalker salva a princesa Leia, né? Ele pegou ideias que são muito comuns na indústria do cinema, mas colocou dentro de um ambiente tecnológico, dentro de uma história, e a coisa passou a ter um sentido muito interessante, né? Arquétipos engraçados, pessoas com conflitos, os brigões, né? Então, uma das ideias que George Lucas usou para construir esses carinhas aqui foi esses carinhas aqui, que nós já nos divertimos, eu, pelo menos, posso dizer isso, já me diverti muito com isso aqui, né?
Outra coisa interessante, né? C-3PO ele foi baseado num robô que, na verdade, é um robô feminino do filme Metrópolis. Galera, esse filme é sensacional. Eu recomendo que peguem o filme para ver, você vai achar ele na internet completo, assim como THX, e veja esse filme que vocês vão ver que tem coisas ali que realmente foram inspiradoras também. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? George Lucas também, ele se fundamentou em bases, em padrões, em coisas bacanas e reusou de uma forma poderosa. Assim como a gente faz nos projetos da gente, né? A gente quer pegar ideias e padrões, reusá-las e reconfigurá-las de um modo completamente novo, de um modo completamente inovador. E ele não termina por aí, né? Vários arquétipos foram pensados, por exemplo, o Star Wars Stormtrooper foi baseado no Stormtrooper nazista, né? Os oficiais foram baseados nos oficiais nazistas. A ideia de expressar poder pela organização, pelo volume, pela estrutura, pô, galera, não são ideias que a gente já sabia, já tinha visto pensar claramente, né? Eram essas ideias poderosas. Ele pegou esses arquétipos e realmente levou para o nível mais poderoso, né? Coisas curiosíssimas como essa aqui. Olha que coisa interessante, né? O sabre de luz ele foi baseado num spotlight da câmera fotográfica. Ele passou, pode olhar aqui no cantinho ali, olha, tem um spotlight que ficava sustentando a iluminação. Ele fez o desenho exatamente com o spotlight. Isso aqui embaixo é um sabre de luz. Isso aqui é um spotlight de iluminação da filmagem. Ou seja, ele pegou coisas que já existiam ativos e desenvolveu coisas bacanas, ideias poderosas, né? Havia muito pouca tecnologia na época. Por exemplo, né? Quem se lembra daquela cena onde você tem Han Solo e Star Wars viajando e entrando pelos asteroides de Alderaan, né? Aquilo eram batatas, né? Era o que ele tinha na época, pô. É claro que depois todo o remake foi feito de uma forma extremamente espetacular. A própria blaster de Han Solo, que deu origem a um dos sons muito fantásticos do filme, foi baseada na Denix C96 Mauser, né? E a minha preferida, né? Olha só que bacana, né? A máscara de Darth Vader foi baseada na máscara de um samurai, um dos samurais mais antigos encontrados no elemento, numa pesquisa arqueológica, né? Outra coisa incrível que também foi trabalhado são os sons do filme. Foi feita uma pesquisa fantástica. George Lucas, ele usou o barulho por exemplo, do Chewbacca, que é o barulho de um urso. Uma coisa muito interessante, por exemplo, tem aquele cara ali que fica dando golpes numa corda de sustentação de uma ponte. Aquilo ali foi o barulho do sabre de luz. Bacana, né? Claro que depois ele foi recriado em ambiente computacional, mas ele dava um golpe e tinha um microfone de alta sensibilidade e sintetizava um pedaço daquele som e virou o som dos movimentos do sabre de luz. Várias coisas foram feitas. Hoje está extremamente sofisticado. Quem quiser, por exemplo, fazer algumas brincadeiras, você escreve Star Wars Soundboard. Aí você tem um painel com todos os sons do filme estão lá. Tem um botão e você pode experimentar cada um deles, né? Uma coisa fantástica, né, que George Lucas encomendou um grafologista para fazer, que foi desenhar todo o mapa da galáxia, detalhe por detalhe. Vocês podem baixar esse post na internet, quem quiser colocar no quarto, né? O post da internet da galáxia, com todos os planetas, todos os sistemas planetários, todas as rotas que havia. Quando você assiste o filme, você fica mais antenado, entendendo as rotas que eles fazem, as viagens para as regiões desconhecidas, enfim, algumas cenas muito interessantes que tem no filme, né? E, finalmente, só para deixar com vocês algumas mensagens do filme, além dessa mensagem do make-off, que é como dar melhores respostas aos nossos projetos. Eu acho que tem algumas dessas também poderosas aí, por exemplo, do nosso querido Yoda, né? Um cara bem experiente, 800 anos de idade, né? E ele falou uma coisa que, poxa, a gente demorou muito tempo para entender isso nos nossos projetos, né, galera? O futuro impossível verá. A gente fica tentando planejar cada etapa do projeto ainda. A gente fica tentando acreditar que a gente vai fazer um plano completo e vai seguir. Nada disso acontece. Todo o plano dele caiu por terra nas filmagens, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente talvez tem que reagir melhor, ser menos make and sell e mais sense and respond, né? Responder rápido aos estímulos do projeto, reagir rapidamente como equipe e ir para o próximo passo no filme, né? Outra coisa muito importante que a gente tem que reconhecer rapidamente nos nossos projetos é o lado obscuro da força, né? Na minha opinião, que eu acho que é o lado obscuro da força? É todo o atalho que você quer pegar no projeto, é toda coisa fácil que você quer fazer, cortando etapas de qualidade para cumprir prazos insanos. Não deixe isso acontecer no seu projeto, brigue até o último instante, mas defenda a sua posição para que você possa entregar coisas de valor, coisas de qualidade, né?
Eu acho que uma outra ideia bacana, trabalhe como um time, apoie-se mutuamente. Todo mundo, o time, embora tenha habilidades distintas, mais experiência, menos experiência, trabalhe sempre como um time. Né? Ajude aqueles que estão precisando de seu apoio, que você vai ter ajuda quando também precisar. Né? Faça encontros regulares, intervalos regulares, e discuta com o seu time como é que vocês podem melhorar, como é que vocês podem ser mais efetivos, né? Envolver gente da equipe técnica, gente da equipe de negócio, as pessoas que estão começando no time, ajude esses caras, apoie eles. Né? E, por fim, também, acho que é um dos métodos que eu acredito demais. Como é que a gente desenvolve pessoas? Como é que a gente faz coisas incríveis? É através de uma conversa cara a cara. Converse com as pessoas, né? Vá para a reunião, fale francamente, coloque suas expectativas. A gente sabe que a gente quer fazer tudo isso, especialmente em projetos ágeis, né? Transparência é uma coisa extremamente importante nos nossos projetos, né? Outra coisa, fale com aqueles caras esquisitos da área de negócio, pelo amor de Deus, fale com eles, não tenha medo de falar com os caras de negócio, converse com eles. Se não entender o requisito, fala, cara, seu requisito está uma porcaria, me ajuda a entender isso melhor, para de escrever, vem conversar comigo, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma coisa melhor, né? Eu acho que um bom Jedi tem que ter essa capacidade de articular e de falar com todos os seus pares. Tem objetivos comuns, foque, mas sem perder a visão do todo. Tem vários problemas acontecendo no redor do projeto. Pense em todos esses problemas. Pense nas questões gerenciais, nas questões de orçamento, na qualidade técnica. Pense em tudo, não seja apenas viesado, pensando sempre só numa coisa, senão você vai perder credibilidade naquele time. Tá aí uma coisa interessante que eu quero deixar para vocês. Né? Recentemente, eu estava lendo e descobri essa mensagem. Em janeiro de 2012, Lucas anunciou a sua aposentadoria na produção de filmes de blockbuster. Ele falou, não quero mais, eu quero voltar para a mesa de trabalho, eu quero começar a fazer novas coisas pequenas, eu tenho novas ideias, eu quero construir tudo de novo. O cara jogou tudo fora, não quer saber mais de Star Wars, ele quer fazer uma nova coisa, está com algumas ideias poderosas ainda em segredo, ele fez um sabático, e possivelmente, galera, esse cara vai construir uma coisa completamente nova, uma ideia completamente nova. E a gente tem que fazer isso de vez em quando, né? Tem que chutar o balde, né? Vamos dizer assim, tem que pensar na carreira, tem que pensar numa coisa. Se você não está feliz, pense, se você não tem que fazer, pensar numa forma de redirecionar a sua carreira, né? E fazer uma coisa que realmente importa para você, ou que tenha um valor para a sua comunidade, para a sua sociedade. Então, fica essa mensagem final de George Lucas, fica todas as mensagens que eu falei, que eu mostrei para vocês aqui, sobre como que a gente pode fazer projetos vencedores, mesmo diante de problemas tão incríveis, problemas tão estranhos como enfrentados pelo George Lucas, e faça uma coisa que encante, que transforme, que realmente cause uma impressão. E, finalmente, essa é a mensagem final que eu quero deixar com vocês. May the force be with you. Muito obrigado. Sortear aqui esse Luke Skywalker, ok? Série limitada, só tem 600 desse no mundo. Esse aqui é o número 276. Vou pedir para o Alcebiades. Olha, cadê os números? Está ali em cima. Não. Um número de 1 a 251. Palestrante. Fala outro número. Jonathan Fernando. Giulia Souza, que era o nome da palestrante.
pode, não pode. Galera. Vocês vão receber... Eles já estão com o papelzinho? Galera, seguinte, ao sair aqui, vai ter os meninos com os papéis para avaliar a apresentação e a palestra que teve do Alcebiades. Então, você pega um papelzinho verde, se você gostou, em todas as salas a dinâmica vai ser essa, amarelo e vermelho. E coloca numa outra caixa, e assim a gente vai fazer a avaliação de todo o evento. Beleza? E, mais uma vez, reforçando, vocês têm dentro da pasta um papel de feedback e um papel de inscrição, que vão ser depositados nessas duas urnas aqui, da ETEG e do evento, para que ocorra o sorteio ao final do evento. Beleza? É isso. Sala 304 e 306, terceiro andar. O Renato está indo para lá, basta você seguir eles, tem os elevadores ou a escada mesmo. Beleza? Galera, aqui na sala 1 agora vai ter uma palestra CoffeeScript no Mundo Real com o Juan Lopes. Na sala 2 vai ter uma palestra de introdução à escala. Não. Daniel Lopes.